Você está ouvindo o ABCcast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABCcast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E hoje é dia 23 de abril, quinta-feira, já tá com aquele cheirinho de final de semana, de um quase sextou. E como sempre, nós estamos aqui, eu, Suzana Rezende, e divido aqui as bancadas, opiniões, com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Uma ótima quinta-feira nesse final de tarde para você que já tá pela correria ou tentando sobreviver nesse trânsito meio maluco. E no meio desse arranque para entre carro e buzina, antes mesmo do café esfriar na mão, a gente vai direto para tudo que impacta na tua vida. E hoje a gente começa falando sobre eleições. O cerco fechou no tribunal. O TSE resgata decisões históricas para blindar as eleições contra a infiltração do crime organizado. E além disso, como tem muito mais notícias, também vamos falar sobre a tensão internacional, sempre com o centro de Hormuz no centro. Então por aqui, tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. Olha só, ouvinte, olha só, JP. O Tribunal Superior Eleitoral está usando o peso de decisões passadas para barrar de vez a infiltração de milícias e facções criminosas na disputa desse ano. Pois é, Su. A estratégia ganhou força após o indeferimento de candidaturas de políticos com ligações comprovadas a milícias e a cassação de eleitos suspeitos de envolvimento com o chamado Comando Vermelho. E a Corte Eleitoral entende que esses precedentes criam uma espécie de barreira jurídica mais ágil, permitindo que a justiça afaste quem tenta usar a máquina pública para lavar dinheiro ou controlar redutos eleitorais através do medo. Exatamente. E é uma queda de braço onde o TSE tenta provar que a democracia brasileira não pode ser loteada por gente engravatada que serve ao crime organizado. Agora, o monitoramento será intensificado nas divisas estaduais e nas regiões periféricas, onde a pressão desses grupos sobre eleitores costuma ser mais violenta e silenciosa. Lembrando que a gente já deixou muito tempo de ter o voto de cabresco, ou pelo menos deveria ter deixado. E quando a gente fala de eleição, a gente precisa ter alguém que realmente represente o povo, e não, como assim o TSE disse, que governe pelo medo ou tente lavar dinheiro por meio da política. Afinal, a política não deveria ser carreira. A política deveria ser para pessoas que realmente têm ali a esperança de mudar um pouco a sociedade. Exatamente, Su. E mais, o TSE tentando colocar um filtro numa água que já desce meio barrenta faz muito tempo. E é super bonito no papel criar esse tipo de barreira jurídica. Mas a realidade é que o crime organizado hoje tem CNPJ muito mais eficiente que fiscalização política. E assim a gente segue apostando na justiça para salvar as eleições, enquanto o crime aposta na nossa ingenuidade de achar que um precedente de tribunal vai de fato assustar quem controla o fuzil e o asfalto virtual. É isso aí. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciado pelo mutirão de saúde lá em Mauá. A Secretaria de Saúde de Mauá deu início a um mutirão de exames diagnósticos para zerar a fila de espera em especialidades como cardiologia e ortopedia. Os atendimentos ocorrem nas unidades básicas de saúde, as famosas UBS, de maior demanda, com o objetivo de oferecer diagnósticos rápidos e reduzir o tempo de espera por cirurgias eletivas. A Prefeitura informou que os pacientes serão convocados pela Central de Regulação. Portanto, é fundamental manter o cadastro atualizado nos canais oficiais do município. Serviços do Grande ABC. O setor de serviços do Grande ABC
registrou um balanço positivo recorde no primeiro trimestre desse ano, impulsionado pela retomada de grandes feiras no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a região gerou milhares de novos postos de trabalho em áreas de eventos e tecnologia, sinalizando uma recuperação robusta para o eixo econômico das 7 cidades. E para fechar o nosso giro, vamos falar sobre o Feirão de Empregos lá de Campinas. Então, oportunidade chegando aí para quem é de Campinas, hein? Amanhã começa a 7ª edição do Feirão de Empregos em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O evento será no Colabora 15, no centro da cidade, das 9 da manhã às 16, ou seja, às 4 da tarde, oferecendo centenas de vagas com suporte gratuito para o trabalhador e para o microempreendedor. E é uma excelente oportunidade para quem reside lá em Campinas e está disposto a buscar novos ares no mercado de trabalho. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o Mutirão de Saúde em Mauá, a força dos serviços do ABC e as oportunidades do feirão em Campinas. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. E hoje é quinta-feira, então é dia de falar sobre saúde mental. E a gente sempre olha a grama do vizinho e ela sempre tá mais verde, né? É um pouquinho sobre isso do que a Natália vai falar hoje. É com você, Natália. Tem dia que tá indo tudo bem até você olhar a vida de outra pessoa. E nem precisa ser algo explícito. Às vezes é só um story, uma conquista, um momento. E aí você começa a ter aquela sensação de que parece que você ficou para trás. Isso acontece de forma automática. Você tenta entender se está indo bem usando o outro como referência. O problema não é a comparação. A questão é que na maior parte das vezes você compara o bastidor da sua vida com o recorte editado da vida da outra pessoa. E isso gera uma sensação de insuficiência que nem sempre vai ter base real. Se você quiser começar a lidar melhor com isso, vale fazer um pequeno ajuste de consciência, sair do automático mesmo. Então, esteja atento a você. Quando você perceber esse incômodo, se pergunte o que exatamente eu estou vendo dessa pessoa e o que eu não estou vendo. Essa pergunta vai trazer mais equilíbrio para a sua avaliação. Comparar é natural, mas quando essa comparação começa a afetar a forma como você se percebe, talvez seja importante olhar isso com um pouco mais de cuidado. Pois é, Natália, e eu concordo total contigo. A gente meio que vive um espetáculo do eu. E aí lá pelo Insta, tudo vira trailer onde se compara o boleto vencendo com o filtro de Paris do vizinho. Exatamente como a Sul trouxe. É bem por aí, gente. Mais cuidado e mais carinho. Senão a gente acaba virando o figurante da nossa própria história. Valeu pelas palavras. Ótima semana, então. E agora, voltando com o noticiário, nós vamos falar sobre política internacional e a crise que está rolando lá no Golfo. Então, olha só, ouvinte, olha só, JP. As exportações para o Golfo Pérsico caíram 31% no mês de março devido ao bloqueio de Hormuz. E esse dado é bem preocupante porque afeta o bolso aqui do brasileiro. Pois é, né, Su? Esse estrangulamento logístico afetou principalmente o agronegócio, com cargas de proteína animal e grãos retidos em navios que agora buscam rotas alternativas pelo Mar Vermelho, onde o caminho é mais lento e o que encarece o frete global. E assim o impacto foi imediato lá no Porto de Santos, onde as operações de embarque para o Oriente Médio sofreram grandes atrasos, gerando efeito cascata no custo final do produto exportado. Exatamente, Su. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços monitora o cenário diariamente, temendo pelo superávit de todo o semestre, caso as tensões entre Estados Unidos e Irã não percam força. E para as empresas brasileiras e todo o mercado global de logística, esse cenário está precisando de muita cautela e ainda aguarda uma saída diplomática para que essas rotas marítimas internacionais possam ser liberadas. E isso daqui é um retrato do que a gente vem falando nesses últimos tempos, né? Principalmente com a guerra dos Estados Unidos e o Oriente Médio.
principalmente ali no Estreito de Hormuz, que é onde está causando mais problema, que acaba sendo esse efeito dominó. Então, algo que está acontecendo praticamente do outro lado do mundo acaba afetando a economia aqui brasileira, mesmo que o Brasil e o governo tenham tentado fazer algumas manobras, né, principalmente em questão de taxas, para que o consumidor final não sofra tanto, não tem para onde fugir, a gente acaba também sentindo esses efeitos. É bem isso, Su. É um efeito dominó. O Estreito de Hormuz virou meio que um torniquete do nosso comércio. O Brasil descobre que não adianta ter grão se o caminho está bloqueado por uma guerra de memes e mísseis no outro lado do mundo. A gente posa de mediador global, mas o prejuízo é local e também imediato aqui pra gente. O produtor faz a conta em dólar, o transportador paga o frete em euro e a gente aqui no ABC, no Brasil e no mundo, assiste a economia esfriar por conta de um gargalo geográfico. É a globalização mostrando que a nossa soberania depende literalmente de uma passagem estreita pela água salgada. E agora, vindo do Estreito de Hormuz para o ABC, vamos falar do Cinturão Digital. Então, o consórcio intermunicipal do Grande ABC anunciou o projeto Cinturão Digital Integrado, que é uma iniciativa para reforçar a segurança regional. É isso aí. E o sistema deve conectar as câmeras de vídeo monitoramento inteligente das 7 cidades, permitindo que as forças policiais rastreiem em tempo real veículos suspeitos que cruzem as divisas. Na prática, essa integração com Muralha Paulista faz com que as câmeras das 7 cidades conversem entre si, avisando a polícia em segundos se um veículo roubado tentar cruzar as nossas divisas. O foco é tentar reduzir o roubo de cargas, um drama crônico por aqui. Essa rede digital ignora as divisas entre cidades para tentar dar velocidade ao trabalho da Guarda Civil Municipal, a GCM, e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a nossa PM. E a previsão é que a fase de instalação das novas câmeras inteligentes sejam concluídas ainda neste semestre, tornando o monitoramento das vias rápidas do ABC um dos mais modernos de todo o país. Lembrando que quando a gente fala, desse sistema de monitoramento, principalmente incluso ao Muralha Paulista, São Caetano é uma das cidades mais monitoradas aqui do ABC, principalmente que eles têm o Smart Sanca, Inclusive tem dados muito positivos que nos últimos meses eles praticamente zeraram o número de roubos e furtos de veículos, mas lembrando que as outras cidades já estão aderindo. Então ontem mesmo eu estava em Ribeirão Pires e o prefeito Guto Volpi já anunciou o Smart Ribeirão, que também vão ter essas câmeras inteligentes. E lembrando também que o consórcio intermunicipal do Grande ABC já tem uma ação de que as GCMs, as guardas civis municipais das 7 cidades, elas não têm mais fronteira. Então, por exemplo, se está acontecendo uma ocorrência e precisar que uma guarda civil de São Caetano vá para Santo André, uma de Santo André vá para São Bernardo, essa integração já ocorre e a gente já tem índices muito bons de redução da criminalidade. Então, ainda mais aqui nessa região, precisa ser unida em tudo, inclusive na segurança. Perfeito, Su. E agora, como sempre, como o JP tá querendo deixar vocês curiosos, nos outros episódios dessa semana a gente já deu um spoiler e agora vai ser mais um spoilerzinho do que vai rolar na sexta-feira lá no Cine ABC Metrópole. Então é com você, JP. É isso aí, Su. Hoje a gente traz a terceira e última pílula da nossa conversa exclusiva com os fundadores do Fantaspoa, uma espécie de esquenta necessário antes da entrevista completa que vai ao ar amanhã na íntegra, lá no Cine ABC Metrópole. Então, confere o trechinho de hoje aí. O nome é Teto ter filmes que vão chamar mais filmes. Então, assim, pra nós, assim, é tempo, acima de tudo. É raríssimo, assim, um festival que dure 22 anos sem ter nenhuma pausa, nenhuma interrupção. Até festivais maiores que Fantaspoa, de orçamento milionário, já tiveram anos sem existir, né? Não, lembrando disso, uma coisa que é fantástica, que a gente conseguiu fazer, a edição do Fantaspoa, ela estava de 2020, na pandemia, ela estava programada para acontecer 2 meses depois do início da pandemia. E a gente já estava com todas as inscrições realizadas, que é uma coisa que toma muito tempo, e a curadoria super avançada.
Nós fomos, isso não é nenhum exagero, pode ser pesquisado, nós fomos o primeiro festival do Brasil que se converteu a um festival online através de uma tecnologia que a gente criou com um parceiro que é a Darkflix, e nenhum outro festival naquele momento tinha feito isso. A gente conseguiu manter toda a essência do Fantaspoa no meio online, com festas, com palestras, e levando aquele ano, passando nosso público, que em sala era de aproximadamente 9 mil, para 300 mil, enquanto os outros eventos deixaram. Muito bom, JP, já tô muito curiosa pro episódio de amanhã. E agora vamos pro nosso quadro Quem Disse Isso? Que é nesse momento que a gente traz uma frase reflexiva enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, dessa vez, sem enrolação, conta pra gente, JP, qual é a frase de hoje. Então, bora de frase, Su. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Repetindo, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. E é isso. Dá pra adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Olha, JP, tá difícil quem é o dono, então já eu vou falar. Mas antes eu não poderia deixar de comentar do quanto essa frase ela é importante para o nosso dia a dia, inclusive quando a gente fala sobre o que a psicóloga Natália falou ali no Drops, né? Principalmente nesse mundo de redes sociais. Mas para parar de enrolar, vamos direto ao ponto. Quem disse isso foi Didio Krishnamurti. E ele foi um importante escritor e conferencista que dedicou a sua vida a questionar a natureza da mente e as pressões sociais que moldam o comportamento humano. E ele toca na ferida da nossa chamada normalidade, Su. A gente gasta uma energia absurda tentando ser funcional numa realidade que já nasceu meio quebrada. E aí, nos orgulhamos de dar conta de tudo, de ser resiliente, mas esse tipo de adaptação é apenas um sintoma de que a gente desistiu da saúde para apenas ser meio produtivo. Então a tal cura não é simplesmente se ajustar ao caos, mas sim ter a coragem de ser aquele curto-circuito que trava a engrenagem antes que o asfalto engula tudo que sobrou de humano da gente. É isso aí. E é com essa reflexão que nós terminamos mais um episódio do ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, acompanhar outros produtos também, como o Cine ABC Metrópole, que a gente tem dado os spoilers aqui, que normalmente sai às sextas-feiras, e também o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast, que sai lá no sábado, basta você nos procurar na sua plataforma preferida. Então nós estamos no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, basta você nos buscar e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilhe com alguém que também gosta de se manter bem informado sem enrolação. E manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar uma ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá pelo Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. E se você é novo aqui na casa, saiba que nós temos um site. Então, se você quiser ficar informado sobre qualquer assunto, da política ao esporte e a qualquer momento do dia, acesse abcdabc.com.br. Então, tchau e até a próxima. Tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.